Olá, seja bem-vindo ao seminário online do Instituto Rede, aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. Hoje nós teremos conosco o Ronaldo Lidório, um grande amigo, pastor missionário, teólogo. Ele é consultor da World Evangelical Alliance, além de um atuante eficaz na Associação de Missões Transculturais Brasileiras. O Ronaldo Lidório também lidera uma equipe de missionários na Amazônia. Hoje o Ronaldo Lidório vai falar com a gente sobre revitalizar princípios teológicos e práticos para o fortalecimento de uma igreja local. Participe desse seminário, seja muito bem-vindo e aproveite essa palestra do Ronaldo Lidório. Olá, queridos irmãos e irmãs, eu espero que estejam bem e em tudo sendo fortalecidos em Cristo Jesus. Eu agradeço de coração essa oportunidade e o meu objetivo neste momento é refletir com vocês sobre alguns princípios teológicos e práticos para o fortalecimento de igrejas locais, sobretudo aquelas que estão enfraquecidas, adoecidas ou mesmo enfrentando uma profunda crise. E a minha sincera oração é que o Senhor abençoe cada igreja local para que cresça na palavra, na fé no Senhor Jesus e também no envolvimento com a missão, florescendo de maneira linda onde Deus a colocou e até os confins da terra. Nos últimos 10 anos estive envolvido com plantadores de igrejas, sobretudo em ambientes transculturais, em países mais áridos para o Evangelho, e eu passei a perceber que, apesar das barreiras e desafios quanto ao plantio de novas igrejas, 3 de cada 5 perguntas levantadas pelos pastores, missionários e líderes de igrejas locais eram perguntas relativas à revitalização, ou seja, não eram assuntos ligados diretamente ao plantio de novas igrejas, mas assuntos ligados a igrejas enfraquecidas. É importante lembrar que esse assunto, a revitalização de igrejas locais, forma uma das mais constantes necessidades entre o povo de Deus, e esse assunto precisa ser observado e tratado com boa fundamentação teológica e, ao mesmo tempo, humildade de coração, sabendo que, ao fim do dia, é o Senhor Jesus quem está construindo, edificando, fortalecendo e dirigindo a sua própria igreja na terra. Ao refletirmos sobre igrejas enfraquecidas, devemos lembrar que o processo, portanto, ele tem início em nosso próprio coração, com um chamado ao quebrantamento, um chamado à humildade, à dependência de Deus, a vermos uma reforma espiritual profunda a partir de nossas próprias vidas. Inicialmente, gostaria de apresentar 3 compreensões, que são 3 pressupostos sobre este assunto, e o faremos nessa primeira parte. Na segunda parte, apresentaremos um roteiro que pode colaborar com a busca por um diagnóstico da igreja enfraquecida e também o seu fortalecimento em Cristo Jesus. Portanto, nesta parte inicial, pensemos juntos sobre nossos 3 pressupostos. Primeiramente, devemos compreender que diferentes igrejas adoecem de diferentes maneiras. Em Apocalipse 2, nós vemos a descrição de Deus sobre algumas igrejas. A igreja em Éfeso possuía uma doutrina sólida, mas havia perdido seu primeiro amor. Portanto, o problema nesta igreja era a sua relação pessoal com Deus, como nós vemos relatado nos versos 1 a 7. A igreja em Pérgamo, ela era fiel a Deus, perseverante nos caminhos de Deus, mesmo durante a perseguição, mas também ela experimentava problemas que desembocavam no seu estilo de vida, seguindo a chamada doutrina de Balaão, ou seja, a idolatria e a prostituição. O problema dessa igreja era a pureza, como nós vemos relatado nos versos 12 a 17. Já a igreja em Tiatira, ela era fiel no serviço, era fiel no amor, era cheia de fé, mas havia se deixado conduzir por falsas profecias e falsas revelações. O problema dessa igreja era a doutrina, como nós vemos relatado nos versos 18 a 29. Portanto, diferentes igrejas com diferentes enfermidades.
Reflita comigo nesse momento sobre igrejas na nossa geração e na nossa região. Há igrejas cujo motivo de fraqueza e adoecimento é a rasa exposição da palavra de Deus nos momentos de culto. O povo continua sedento de um ensino bíblico mais profundo, mais consistente e também mais aplicável. Mas há outras igrejas que, mesmo com rico ensino bíblico, elas experimentam divisões e problemas de comunhão que carecem de uma intervenção pastoral mais específica. Há também aquelas igrejas que compreendem bem a palavra, mas não a aplicam em suas vidas diárias, famílias e trabalho. Há outras igrejas que não compreendem bem a palavra e assim elas inserem em suas vidas diárias alguns valores sincréticos e mundanos que absorvem do seu derredor. Algumas que possuem um bom conhecimento bíblico sobre a igreja, mas não sobre a missão, levando-as a perderem o privilégio de ser sal que salga e luz que brilha. Há também igrejas que são bíblicas vivas e igrejas missionárias, mas não têm conseguido comunicar a verdade do Evangelho de Deus aos seus próprios filhos, à nova geração. Assim, essas igrejas ganham o mundo, mas perdem a própria casa. Há outras igrejas que misturam-se com a sociedade ao ponto de perderem ou quase perderem a identidade cristã, tornando-se mais influenciadas do que influenciadoras. Há outras que são movidas por eventos e, na ausência desses, essas igrejas se desconstroem. E há ainda outras que são centralizadas no pastor e não em Cristo, na liderança e não na palavra de Deus, idolatrando a liderança local ou se dividindo quando essa liderança se quebra. O certo é que diferentes igrejas, elas adoecem de diferentes maneiras. Portanto, a abordagem teológica e pastoral a essas igrejas deve ser particular e também específica. Eu estou convencido que um dos mais frequentes erros quando nós lidamos com o processo de fortalecimento de igrejas enfraquecidas é administrar os mesmos medicamentos em diferentes enfermidades. Nós veremos mais à frente que os apóstolos foram específicos e também assertivos ao abordarem diferentes igrejas com diferentes adoecimentos, e a compreensão da enfermidade foi crucial para a administração do tratamento segundo a palavra de Deus. Portanto, ao lidar com igrejas enfraquecidas, nós devemos lidar com perguntas que nos guiam, perguntas que nos levam a compreender a raiz desse enfraquecimento. Qual é a raiz da enfermidade? Como ela se manifesta? Quais são as áreas de enfraquecimento na igreja local? Que áreas precisam urgentemente de tratamento? Estivemos nos últimos anos envolvidos com o plantio de igrejas entre etnias indígenas aqui na região amazônica e recentemente cooperamos com uma igreja que passou por um profundo enfraquecimento, o qual tinha como raiz uma questão doutrinária bem específica. Essa igreja, atacada por algumas seitas que visitavam as comunidades indígenas, os membros daquela igreja ficaram confusos sobre certos fundamentos da fé, sobretudo a singularidade de Cristo na salvação do perdido. Neste caso, o medicamento precisaria também ser específico. Nós poderíamos, é certo, promover encontros de adoração, ou mesmo reuniões de oração, ou estimulá-los à evangelização. Poderíamos até mesmo tratar de outros assuntos doutrinários, mas a questão é que a raiz da enfermidade não estava na comunhão, na oração, não estava na missão e nem mesmo em outros pontos da confissão de fé. Estava na doutrina, e uma doutrina específica, a singularidade de Cristo, a compreensão e fé que Jesus é único, sendo o profeta e a mensagem, o sacerdote, o sacrifício, o servo e também o rei. Não há outro caminho, não há outro Messias, não há salvação em nenhum outro nome. Essa era a questão, a singularidade do Senhor Jesus. Encontrava-se ali, portanto, o ponto de adoecimento que precisava de medicação específica, tratando sobre a natureza de Cristo na palavra.
com alguns encontros de estudo bíblico sobre quem é Jesus, a igreja passou a ser fortalecida em sua fé, graças a Deus. Portanto, eu estou convencido que antes de ministrar ou de administrar um medicamento, é importante e prudente conhecer a enfermidade. Diferentes igrejas adoecem de diferentes maneiras. Nós veremos mais à frente que o apóstolo Paulo, ele encorajou, exortou, confrontou e também orientou igrejas locais, tanto pessoalmente quanto também por meio de mensageiros ou ainda por meio de suas cartas, sempre partindo do conhecimento ou do discernimento do estado espiritual dos cristãos. Isso indica a necessidade da observação, da oração e do conhecimento da igreja a fim de colaborar com o seu crescimento em Cristo Jesus. E eu lanço aqui um alerta que qualquer avaliação de uma igreja local, ela é limitada, uma vez que é Deus quem está plantando a sua igreja na terra, chamando e salvando e edificando os seus, bem como é Deus quem conhece de fato os nossos corações. É na palavra de Deus que devemos buscar critérios que nos ajudam a identificar áreas fracas ou enfermas na igreja local e, a partir das orientações da mesma palavra, intencionalmente investir para que a igreja seja aperfeiçoada na fé e na vida cristã. Eu creio, portanto, que o adoecimento de uma igreja local pode ser provocado, como vimos em Apocalipse capítulo 2, pela falta de elementos essenciais da fé cristã ou pelo desequilíbrio entre eles. Pela falta, seja de compreensão, de fé ou de prática daquilo que é fundamental aos cristãos, ou pelo desequilíbrio, quando esses elementos estão presentes, mas sem sincronia. Portanto, eu creio que é importante observar uma igreja enfraquecida nessas três perspectivas. E três perguntas aqui, elas se levantam. Há algo essencial que está faltando? Há algo que mesmo presente esteja enfraquecido? Há desequilíbrio entre as partes? Permitam-me pontuar algo sobre este último ponto, que é o desequilíbrio. Eu o considero muito importante. O desafio de ser igreja em meio a um mundo caído é um desafio multifacetado. A igreja precisa praticar dois movimentos que não podem estar dissociados e nem sem sincronia. O primeiro é um movimento interno de cuidado e o segundo é um movimento externo de influência. Nós podemos até mesmo usar aqui imagens schaefferianas para chamá-los de movimento de refúgio, quando a igreja se guarda, e movimento de intervenção, quando a igreja se move em direção ao outro para abençoá-lo. A igreja do Senhor Jesus, ela é chamada e orientada pela palavra de Deus a guardar a sua fé. Como nós lemos em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo orientando a Timóteo a cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina do Evangelho do Senhor Jesus, perseverando nas verdades de Deus em sua palavra. Portanto, a igreja é chamada para guardar o coração, para se proteger das pressões, das opressões, das tentações, refugiando-se em Cristo Jesus. Mas a mesma igreja é orientada na mesma palavra, não apenas a se guardar, mas também a se expor, a influenciar. Refúgio e intervenção. Nesse segundo movimento, a igreja ela é chamada por Deus a sair, a se envolver com aqueles que não seguem a Jesus, a falar das coisas de Deus a um mundo perdido, a testemunhar da verdade do Evangelho em toda parte, ser sal que salga, ser luz que brilha, como nós lemos em 2 Pedro 2,9, quando o apóstolo nos lembra que nós somos quem nós somos em Cristo Jesus, com um propósito, a fim de, ou seja, com o propósito de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a igreja deve se guardar do mundo, mas também influenciar o mundo. Esses dois movimentos jamais podem ser dissociados, pois se a igreja proclama a sua fé, mas não a guarda, ela se torna meramente um grupo religioso,
não uma comunidade redimida pelo sangue do Cordeiro Jesus. Ela perde, assim, a sua essência, a sua identidade. E se a igreja guarda a sua fé, mas não a proclama, ela se torna infrutífera, inútil, sal que não salga, luz que não brilha, ela perde a sua missão. E é importante lembrar que um dos efeitos mais alarmantes quando nós não proclamamos e não guardamos a nossa fé simultânea e sincronizadamente é a perda da capacidade de transmitir os valores de Cristo à nova geração, incluindo nossos próprios filhos. Manter esses dois movimentos como igreja de intervenção e refúgio em uma sociedade que questiona diariamente a nossa fé é um desafio teológico e prático que todos nós partilhamos. E a ausência de equilíbrio entre os dois movimentos fatalmente leva a igreja ao adoecimento, à enfermidade e à crise. Portanto, nosso primeiro pressuposto é que diferentes igrejas adoecem de diferentes maneiras. O segundo pressuposto é que uma igreja é forte quando seus membros estão fortalecidos. Bem, este parece ser um pressuposto ou um princípio por demais simples e óbvio, mas eu entendo que ele carece de especial atenção. É extremamente importante nós nos lembrarmos que a igreja, ela não é uma instituição, uma estrutura ou mesmo uma denominação, mas a igreja é formada por gente redimida pelo Senhor Jesus. Assim nós somos lembrados que as principais respostas para o fortalecimento de igrejas enfraquecidas, essas respostas não estão associadas à construção de templos, à ampliação de espaços, à organização das funções eclesiásticas ou mesmo à criação de um departamento de comunicação, mas sim ao fortalecimento espiritual do povo local, do povo de Deus naquela igreja, a partir das suas carências e desafios em seus próprios corações. Se nós conciliarmos a teologia paulina de fortalecimento espiritual com o livro de Atos, eu creio que nós identificaremos 7 práticas que fortalecem o cristão. E eu chamo a sua atenção para esse ponto. A primeira é a palavra, leitura e meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração, reconhecer quem é Deus e adorá-lo de todo o coração. Essa adoração deve ser individual e também coletiva, deve ser privada e também pública, como um culto público de louvor a Deus. A terceira prática é a oração, é ter uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho Jesus Cristo. A quarta é a comunhão, caminhar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus e ter comunhão suficiente para se alegrar com a alegria dos seus irmãos e chorar também com as suas lágrimas. A quinta é a santidade, buscar de maneira intensa e intencional uma vida pura que agrada o coração do Pai. A sexta prática, as boas obras, socorrendo o aflito e o necessitado, amando aquele que está quebrado. E a sétima prática, a evangelização, é proclamar com a nossa vida e com as nossas palavras quem é Jesus, o que ele fez, faz e fará por nós. Portanto, eu entendo que estas 7 práticas espirituais vivenciadas pela igreja no primeiro século, como nós lemos no livro de Atos, e são destacadas por Paulo em suas cartas, essas práticas espirituais promovem o fortalecimento espiritual do povo de Deus. Palavra, adoração, oração, comunhão, santidade, boas obras e evangelização. Vocês verão que irei propor usarmos este roteiro das práticas espirituais para nos guiar na busca por um diagnóstico em meio a igrejas enfraquecidas, pois na ausência das práticas espirituais ou no desequilíbrio entre elas, o povo enfraquece. Mas neste momento eu gostaria de enfatizar a real necessidade de olharmos para a revitalização de uma igreja local a partir da revitalização do nosso próprio coração, pois o chamado de Deus ao quebrantamento sempre é um chamado pessoal.
Eu sempre me interessei pela olaria. A dinâmica de ver o barro em estado natural transformado em algo tão belo como um vaso sempre me fascinou. E na roda do oleiro há alguns elementos que não podem faltar. Um deles é o barro retirado de barreiros, limpo e posto sobre aquela roda. Um outro elemento é a água que, derramada na quantidade certa e no momento certo, amolece o suficiente para que o barro seja transformado em vaso. Sem a água, o barro permaneceria apenas barro. E o terceiro elemento é o próprio oleiro, mais precisamente as suas mãos que seguram, que amassam, que constroem e que modelam aquele barro. Em Jeremias 18, nós lemos que Deus revela ao profeta o seu desejo de trabalhar na vida do povo a partir dessa figura. O profeta ouve do Senhor que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Lemos isso em Jeremias capítulo 18, versículo 6. Jeremias viveu cerca de 600 anos antes de Cristo e foi profeta de Deus em uma época complicada. O povo havia se distanciado do Senhor, seguindo outros caminhos, caminho de idolatria, corrupção e também de imoralidade, e Deus pesou a mão sobre aquele povo para que houvesse arrependimento, e naquele mesmo movimento ele também se mostrou incansável em perdoar e restaurar, dando a Jeremias essa marcante imagem de um oleiro refazendo um vaso quebrado. Que linda cena, Deus ocupado conosco. Nós somos alvo de sua atenção e trabalho desde a primeira vez em que ele pôs as mãos no barro para criar nosso pai Adão. Mas a figura é mais complexa, pois mesmo estando nas mãos do oleiro, o barro quebrou-se, como nós lemos em Jeremias 18. Dentre tantos motivos que levam um vaso a quebrar-se quando ainda na roda do oleiro, um dos mais frequentes é a impureza do barro. Mesmo depois de escolhido, de limpo e tratado, o barro ainda carrega certas impurezas, uma pedrinha, um pedaço de uma raiz ou simplesmente uma parte mais endurecida do barro, mostra-nos, portanto, a força do pecado que tende a corroer e a colapsar tudo que toca. E levanta-se aqui uma pergunta: quais são as impurezas das nossas vidas que devem urgentemente ser identificadas, tratadas e deixadas? Um outro motivo da quebra do vaso é a mão do oleiro que decide em algum momento desse processo, quebrá-lo e refazê-lo. E isso acontece por motivos próprios, e neste caso, para que sejamos quebrados e refeitos como vasos de honra. É uma decisão, um desejo de Deus. Todos os planos de Deus são planos de amor para com a sua igreja. A parte mais fascinante dessa figura revela-se justamente quando o vaso se quebra e o oleiro decide refazê-lo. E ele diz, como nós lemos em Jeremias 18:4, ele diz: com o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, e ele diz: como bem lhe pareceu. E eu amo essa sentença, como bem lhe pareceu. Essa frase aponta para o descanso, a expectativa e a submissão. Descanso, pois, é o imperativo da graça de Deus que nos molda, não desiste de nós e insiste em nos tornar um vaso de honra. Nas mãos do Senhor estamos em boas mãos. A expectativa, pois, revela que Deus tem um plano, um desejo claro e definido para cada um dos seus filhos. Isso talvez envolva processos difíceis, complicados e quebras dolorosas, mas também abundante graça e completa restauração. E sem dúvida, submissão, pois não é segundo me pareceu, mas segundo lhe pareceu. É a vontade do Senhor, não a nossa. É o tempo do Senhor, não o nosso. É o plano do oleiro, não do barro. Por fim, nós encontramos aqui nesse texto belíssimo, nessa imagem, nessa figura transbordante,
encontramos aqui um convite. Deus afirma que poderá fazer com seus filhos como o oleiro fez com o vaso que se quebrou. Deus poderá reconstruir. É um convite, eu entendo que é um convite à fé. Um convite para que o barro creia no oleiro. Nós não somos chamados para trabalhar o barro, para escolher seu formato e nem mesmo para purificá-lo. Nós somos chamados apenas para crer. E é nessa jornada de fé que, mesmo sendo amassados ou até pisados, nós podemos olhar para o Altíssimo dizendo: louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. E em alegre submissão dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Recapitulando, o nosso primeiro pressuposto é que diferentes igrejas, elas adoecem de diferentes maneiras. O nosso segundo pressuposto é que uma igreja é forte quando seus membros estão fortalecidos em Cristo Jesus. E o nosso terceiro pressuposto é que Deus deseja que a sua igreja seja fortalecida em Cristo. Isto é poderoso. Nós não estamos falando sobre planos humanos, mas sobre o desejo de Deus. Ele deseja que sejamos firmes em Jesus, que sua igreja seja fortalecida e viva a plenitude da sua fé. Nesse momento, portanto, é muito importante falarmos sobre a ação do Espírito Santo, pois ele é o Consolador enviado por Cristo para fortalecer a igreja de Cristo. Em João capítulo 16, nos versos 7 a 15, nós vemos Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele explica que quando o Espírito vier de maneira permanente, se referindo ao Pentecoste, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guiará a toda a verdade e ele glorificará o Filho. Portanto, Jesus está apontando para três das principais funções do Espírito Santo, que é convencer o perdido, encorajar a igreja e glorificar a Cristo. Mas é preciso relembrar primeiramente quem é o Espírito Santo. A palavra nos revela que o Espírito Santo, ele é Deus, não é um anjo, não é uma força, não é um atributo de Deus, mas é o próprio Deus como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Há, portanto, um só Deus que subsiste em três pessoas. Nós lemos em Atos 5, nos versos 3 e 4, que o Espírito Santo é chamado Deus, e em toda a palavra ele se revela como um Deus desde a criação em Gênesis até o juízo final em Apocalipse. A palavra também nos revela que o Espírito Santo, ele é pessoal. Não é uma força mística, não é uma ideia, não é apenas um significado, mas sim Deus pessoal. Vemos na palavra que ele guia, conforta, confronta, ele se entristece, intercede, ele dá conselhos, ele mostra o melhor caminho. É Deus que se relaciona com o seu povo, como nós lemos em Atos 8:29, quando vemos que o Espírito Santo deu conselhos a Filipe, e também em Atos capítulo 15, versículo 28, quando o Espírito Santo orientou os líderes da igreja em uma decisão importante. Portanto, ele é Deus e ele é pessoal. E as funções do Espírito Santo na palavra de Deus são as mais variadas. Ele exalta a Cristo, ele empodera a pregação, ele capacita a igreja, consola o abatido, distribui dons ao povo de Deus, convence o pecador, ele transforma a vida dos perdidos, ele aviva a igreja, promove a expansão missionária e muito mais. E gostaria de destacar essa função específica do Espírito Santo, que é encorajar a igreja do Senhor Jesus. Em João 16, o Senhor Jesus nos diz que ele, o Espírito Santo, ele nos guiará, ele nos falará e ele nos anunciará. Eu entendo que ele nos guiará quando estivermos com dúvidas sobre o próximo passo, seja em nossa vida, seja em nossa fé. O Espírito é nosso guia em meio aos desertos mais áridos e em meio aos vales mais escuros. Ele nos mostrará o caminho quando enfrentarmos situações
inimagináveis, perante as quais nos sentimos despreparados e diminuídos. Ele também não apenas nos guiará, mas diz a palavra que ele nos falará. Ele fará viva a palavra de Cristo em nós. Ouviremos a voz do bom pastor. Seremos consolados, fortalecidos, perdoados, empoderados. Sua voz nos lembrará a cada dia como andar no caminho estreito que leva à vida. E ele também nos anunciará, dando significado àquilo que está revelado na palavra de Deus, ou seja, aplicando as verdades cristãs à nossa vida diária. Nós seremos e somos confrontados, corrigidos e moldados pelo que ele nos anunciar. Essas três expressões mostram, em boa medida, parte da missão do Espírito Santo na terra, que é encorajar a igreja de Cristo. Quando lemos na palavra que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, a palavra grega para guiar aqui é odegel, que significa mostrar passo a passo o caminho. E é assim que o Espírito Santo abençoa a igreja de Cristo, lhe dando encorajamento para conhecer a Jesus, amar a Jesus, para seguir a Jesus, servir a Jesus, proclamar o nome do Senhor Jesus e não negar a Jesus. Isso significa que nós podemos convencer uma igreja local que ela precisa mudar, mas sem a ação do Espírito Santo, ela continuará enfraquecida, dividida, sem compromisso, remoendo suas complicações e revivendo seus traumas. Eu entendo, portanto, que ao pregar a palavra, não devemos apenas orar a Deus para termos uma boa compreensão daquele texto, uma boa compreensão da palavra e nem apenas uma boa comunicação na transmissão da mensagem, mas nós devemos orar ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. Se é o Espírito quem guia passo a passo a igreja pelo caminho da verdade, os pregadores dessa verdade devem buscar ser cheios do Espírito, depender do Espírito, aguardar com expectativa a ação do Espírito a partir de seus próprios corações. Revitalização de uma igreja local é a revitalização de corações. Eu entendo que à medida que o Espírito Santo trabalha na igreja de Cristo, três resultados são esperados. Primeiramente, o quebrantamento. Uma igreja que ouve a palavra debaixo do agir do Espírito Santo não permanece a mesma. Ela para de brigar, ela para de competir, ela para de criticar, ela passa a reconhecer o seu próprio pecado e a se arrepender dele. Não terceiriza a responsabilidade, não joga a culpa no pastor, ou no presbítero, ou na pandemia. Uma igreja sob a ação do Espírito Santo diz: este é o meu pecado, perdoa-me, Senhor. É quebrantamento. Em segundo lugar, eu creio que o segundo resultado do agir do Espírito Santo de maneira profunda em uma igreja local é a edificação. A igreja não apenas é quebrantada, mas ela também é fortalecida. Ela torna-se a cada mês e a cada ano mais madura em Cristo, mais fortalecida contra o mundo, mais imersa nas coisas do reino de Deus. Torna-se uma igreja mais complicada, menos encantada com a própria igreja e mais encantada com o Senhor Jesus. Além do quebrantamento e da edificação, eu entendo que uma igreja sob intensa ação do Espírito Santo experimenta a missão. Lembremos por um instante de Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, em Atos 16, quando pregavam na cidade de Filipos. Haviam passado por um dia terrível. Após expulsar o demônio de uma jovem possessa, eles foram arrastados para a praça da cidade, açoitados prolongadamente e depois jogados em uma prisão com os pés amarrados em um tronco. Sofreram humilhação, dor física, angústia de alma e incerteza sobre o amanhã. Em Atos 16, 25, nós lemos que por volta da meia-noite, ou seja, no fim daquele terrível dia, daquele dia inimaginável, eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam.
Eles não passaram aquelas últimas horas do dia, daquele dia terrível, chorando suas dores ou lamentando o ocorrido, mas falando com o Pai. Eles não gastaram aquele tempo preparando a defesa que apresentariam no dia seguinte, mas cantando louvores a Deus. Eles não usaram aquele fim de dia para se calarem, o que talvez fosse mais sensato, pois haviam sido presos por pregar o Evangelho, mas sim testemunhando de Cristo com orações e louvores audíveis, de maneira que, diz o texto, os demais companheiros de prisão escutavam, eles cumpriam a missão. Uma igreja sob clara ação do Espírito Santo, ela experimenta quebrantamento, experimenta edificação e também a missão. Portanto, 3 compreensões iniciais sobre esse fortalecimento em Cristo e na ação do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. 3 compreensões iniciais entendemos que são importantes, sobre as quais nós falamos nesses últimos minutos. Primeiramente, diferentes igrejas adoecem de diferentes maneiras. Em segundo lugar, uma igreja é forte quando seus membros estão fortalecidos. E em terceiro lugar, Deus deseja que a sua igreja seja fortalecida em Cristo Jesus. Eu espero que você esteja apreciando essa palavra do Ronaldo Lidório, a importância de um bom diagnóstico da igreja local, diante do adoecimento dela. Algumas palavras são chaves nessa palestra, você percebe, diante da necessidade de fazer um diagnóstico da igreja. O pastoreio é fundamental, a palavra de Deus, a vida de oração, a missão da igreja. Então observe esses pontos e pense em aplicações práticas para a sua igreja. Aproveite agora a segunda palestra do Ronaldo Lidório. Em um primeiro momento, pensamos em 3 pressupostos teológicos quanto ao fortalecimento de igrejas enfraquecidas, pressupostos que nos servem de base. E nessa segunda parte, eu gostaria de sugerir alguns passos práticos a partir das mesmas convicções bíblicas para o fortalecimento de igrejas locais. E são basicamente 2 passos. O primeiro é utilizarmos as práticas espirituais destacadas no livro de Atos e nas cartas paulinas como roteiro na busca por um diagnóstico de uma igreja local que esteja experimentando enfraquecimento ou adoecimento. Em outras palavras, pensarmos nas 7 práticas espirituais, as quais eu já destaquei: a palavra, a adoração, a comunhão, a oração, a santidade, as boas obras e a evangelização. Pensarmos nessas 7 práticas como roteiro para avaliarmos na presença de Deus e com humildade de coração a vitalidade de uma igreja local. Lembre-se que sem um bom diagnóstico será difícil identificar o melhor tratamento. O segundo passo é refletirmos sobre a abordagem paulina de fortalecimento de igrejas locais, que se baseava, em minha compreensão, em 4 passos: ensino, oração, pastoreio e missão. Eu creio que eram esses 4 passos dados pelo próprio apóstolo Paulo quando ele pensava e era impulsionado por Deus a fortalecer uma igreja local. Ele ensinava, ele orava, ele pastoreava e ele convocava para a missão. Iniciemos, portanto, com as práticas espirituais como roteiro de análise de uma igreja local. E nós usaremos como base bíblica o capítulo 2 do livro de Atos. E a primeira prática destacada é a palavra. O verso 42 de Atos capítulo 2 é guiado pela expressão perseverar. Indica que a igreja mantinha consistência e continuidade naquilo que ela cria e fazia. O texto apresenta que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é interessante notar que a primeira afirmação de perseverança é na doutrina dos apóstolos. Sem a centralidade da palavra, nada mais se fortalece. A palavra deve ser lida, ensinada, compreendida, crida e seguida. A centralidade da palavra na vida diária do cristão
bem como da igreja local, aponta diretamente para o seu fortalecimento ou para o seu enfraquecimento espiritual. É preciso destacar a importância da leitura e da meditação da palavra de Deus na vida pessoal de cada crente, em sua casa, como casal, como família, e também centralizar a mesma palavra nos cultos, ensinando, cantando e orando a palavra de Deus. Observando um certo número de igrejas em diferentes lugares nos últimos anos, eu percebi claramente que uma igreja não é fortalecida pela qualidade do evento ou pela competência da liderança, mas pelo zelo, interesse e submissão à palavra de Deus. Lembre-se que um dos últimos conselhos de Paulo a Timóteo o estimulou a pregar a palavra. E ele foi além e detalhou como a palavra deveria ser pregada. Ele disse em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, prega a palavra, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e com toda a doutrina. O esquecimento da doutrina bíblica na pregação da palavra tem sido um dos principais motivos do adoecimento do povo de Deus. Eu entendo que doutrina é a compreensão bíblica das verdades de Deus e sua aplicação em nossa vida diária. Portanto, de forma quase geral, as distorções de vida cristã e das igrejas cristãs passam por alguma questão ligada à doutrina. No livro Como Ser Cristão, de John Stott, ele apresenta as necessidades das igrejas retomarem o estudo da doutrina e das confissões de fé. Ele destaca o credo dos apóstolos e também o credo niceno. É certo que diferentes igrejas e denominações privilegiam diferentes confissões, como a confissão de fé de Westminster, que traz profunda e ampla fundamentação daquilo que cremos, o que cremos e como cremos. Outros se debruçam diretamente na teologia bíblica, alinhando os temas bíblicos em toda a palavra para compreender suas verdades. De toda forma, compreender as verdades de Deus como são expostas na palavra de Deus e aplicar essas verdades à nossa vida diária, ou seja, doutrina, é fundamental para uma vida cristã santa, uma vida cristã saudável e também fortalecida. Pela falta de ensino doutrinário, o povo de Deus não sabe bem no que crê, nem como crê. Encontra-se vulnerável perante qualquer ensino e vento de doutrina. Abraça um pouco de tudo e não sabe discernir aquilo que vem da palavra, daquilo que vem de fontes filosóficas, sociológicas ou mesmo da autoajuda. Nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos aprender, precisamos ensinar a doutrina bíblica para que nossos corações, bem como os nossos próprios filhos, sejam fortalecidos no Senhor Jesus. A doutrina dos apóstolos é o conjunto dos ensinos do Antigo Testamento e do Senhor Jesus, mediante a forma como Cristo lhes ensinou a verdade. Para o reformador João Calvino, a doutrina dos apóstolos é a alma da igreja e ao redor dela, dos ensinos de Cristo pelos apóstolos, nós devemos viver e nós devemos também servir. Portanto, meus irmãos e irmãs, algumas perguntas precisam ser levantadas nesse momento. São perguntas objetivas que você pode elaborar. A sua igreja local ama e valoriza a palavra de Deus? O povo lê a palavra em casa, individualmente e também como família? Como a igreja se porta perante a exposição da palavra, o ensino bíblico durante, por exemplo, os cultos públicos? Se porta com hábito, interesse ou com algo de menor importância? Em boa medida, a relação da igreja local com a palavra de Deus é um dos mais importantes termômetros de saúde ou de enfermidade entre o povo de Deus. A segunda prática espiritual a ser destacada é a adoração. E a descrição da igreja em Atos é uma descrição rica em valores litúrgicos de adoração a Deus. A perseverança na comunhão, na oração, bem como no partir do pão, que era a ceia do Senhor,
apontava para momentos culticos centrados na palavra e na doutrina dos apóstolos, como nós lemos no verso 42. No verso 44 nós lemos que eles estavam sempre juntos. No verso 46 nós lemos que eles se dedicavam nos encontros de adoração a Deus, no templo e também de casa em casa. No verso 47 nós lemos que eles se dedicavam ao louvor ao Senhor, portanto, a adoração. Deus deseja que o seu povo se reúna para adorá-lo em espírito e em verdade, e Ele nos dá direção clara para fazê-lo. Bem sabemos que é indicado que a igreja guarde o dia do Senhor, e nesse dia a igreja se concentre em atos de culto e adoração a Deus segundo o mandamento do próprio Deus. Mas a adoração a Deus, seja pessoal, seja familiar ou congregacional, ela não deve se resumir a um só dia. Antes, ela deve ser parte da vida diária de todo crente. A liturgia de adoração deve ser externa e deve ser também interna. A reverência deve expressar o temor ao Senhor, mas sem verdadeiro temor, a reverência ela não passa de teatro. Assim, as palavras devem refletir a atitude do coração, e o texto descreve em Atos capítulo 2, descreve que havia em cada alma temor, havia temor. No versículo 44, nós vemos que havia fé. No versículo 46, nós vemos que havia alegria e singeleza de coração. Anos depois dos fatos narrados aqui em Atos capítulo 2, o apóstolo Paulo iria direcionar a igreja em formas mais específicas de culto e com maior detalhamento sobre governo, mas parece-me que os elementos fundamentais já estavam presentes desde o início. O povo de Deus se reunia ao redor da palavra, louvava, orava, tinha comunhão e participava da ceia do Senhor. A adoração a Deus é um dos nossos maiores privilégios e também um dos nossos maiores desafios. A adoração individual e coletiva, privada e pública é um chamado de Deus para o seu povo. Há valor tanto no culto individual, na privacidade do quarto, quanto no culto coletivo e público com toda a congregação. Assim, a adoração tanto nos edifica espiritualmente, quanto também é um resultado da nossa saúde espiritual. E um dos efeitos mais claros da adoração é o contentamento de alma, pois à medida que reconhecemos quem Deus é e o que Ele faz, passamos a ficar encantados com Ele e com a vida que Ele nos dá. Passamos a ser mais gratos e a ter os corações mais contentes, mesmo perante as tempestades da vida. Por outro lado, se o contentamento é um resultado direto da adoração, o descontentamento se revela na ausência da verdadeira adoração. E o descontentamento vem, como nós bem sabemos, de diversas formas, tanto formas internas, como a amargura da alma e o afago da mágoa contra uma outra pessoa, quanto também por meio de formas externas, sobretudo palavras de crítica e também um murmúrio que sai dos nossos lábios. Aliás, o murmúrio, ele ganha vida quando não há verdadeira adoração. Assim nós podemos lembrar que a adoração é tanto um resultado da maturidade cristã, quanto também um caminho para a mesma. Ao reconhecermos quem Deus é e o que Ele faz, nós somos tomados pelo desejo de louvá-lo, de exaltá-lo, de abrigar em nossa alma os valores do nosso Deus, de falar com as palavras e cantar com as músicas, expressando a majestade do Senhor, o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu amor. Quando um jovem está apaixonado pela jovem, ele não fala de mais nada, é o seu assunto predileto, pois ele está encantado pelo amor da sua vida. O Salmo 42 coloca esse sentimento, este movimento de adoração de uma outra forma, dizendo: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Deus é mais que correntes de águas em meio à sede. Deus é mais que sombra refrescante em meio ao sol. Deus é mais
que refúgio seguro em meio à tempestade. Ele é o Criador, Pai amoroso, o verdadeiro Senhor. Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele é o Eu Sou, o eterno, poderoso, conhecedor de todas as coisas. Ele é o único Deus. Ele nos amou antes de nós nascermos. Ele nos escolheu pela sua graça. Ele nos chamou com uma voz irrecusável. Ele nos redimiu pagando um preço pessoal. Ele nos segura com a sua mão de poder. A maneira como a igreja adora a Deus revela a sua saúde espiritual. Se há sintomas da adoração, como contentamento de coração e o forte interesse pelo louvor, os sintomas da falta de adoração passam pelo descontentamento da alma, pelo murmúrio dos lábios e pelo desprezo pelos momentos de louvor. Portanto, algumas perguntas podem ser levantadas e você pode elaborá-las. Algumas perguntas como estas: a sua igreja local abraça a adoração a Deus? Valoriza o louvor que exalta a Deus e expressa contentamento de coração pelas coisas da vida? A sua igreja local luta contra o murmúrio, as exigências sem sentido e o descontentamento da alma? Retira tempo com alegria em casa e também nos cultos para exaltar o único e verdadeiro Deus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz? Somos chamados e criados para a adoração. Outra prática espiritual destacada é a comunhão. O verso 44 de Atos 2 nos diz que todos os que creram, eles estavam juntos, e complementa dizendo, e tinham tudo em comum, tudo em comum. A palavra comum aqui é koinos, da qual se deriva koinonia ou comunhão. A igreja nesse período histórico pós-Pentecoste era uma igreja koinônica. Não significa que a igreja do primeiro século era homogênea, longe disso. Eram extremamente distintos. Havia naquela igreja judeus e gentios, jovens e velhos, ricos e pobres. Havia apóstolos e recém-convertidos. Koinos significa algo mais, significa que eles se amavam na diversidade, que estavam tão deslumbrados com o Senhor Jesus, que eles eram capazes de conviver com o irmão mais diferente e com ele ter comunhão, porque havia um que os unia. Indica que a razão maior da nossa desunião não é uma razão sociológica, ou seja, a percepção do diferente e a intolerância com ele, mas é uma razão teológica, nossa própria carnalidade, nosso desejo de sobressairmos, de destacar nosso pensamento, de realçar a nossa preferência, de sobrelevar o nosso símbolo. Eu creio que ao fim do dia o motivo maior da nossa desunião é um motivo espiritual, uma carência profunda de conhecermos mais a Cristo e sermos como Ele. João Calvino, ele entende que o partir do pão aqui no verso 42 está ligado à comunhão, especificamente à ceia do Senhor. Todas as ações dessa narrativa parecem ser inseridas no ambiente da comunhão, em que dividiam o que tinham, cuidavam um do outro e juntos estudavam a palavra, adoravam e oravam, estavam juntos buscando a Deus. O texto de Atos diz também que a igreja louvava nas casas e no templo. Observe comigo que o templo era o centro do culto formal e as casas representavam os ajuntamentos informais. O verso 32 nos diz que eram um só coração, ou seja, cardia, sentimentos, e uma só alma, psique, pensamentos, ou seja, o que os unia era imensamente maior do que aquilo que os distinguia. Jesus era maior que as suas preferências e por isso eles permaneciam juntos, eles permaneciam em comunhão. Comunhão, meus irmãos e irmãs, é uma prática espiritual profundamente necessária para o fortalecimento da fé. Cuidar e ser cuidado. Caminhar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus e ter prazer nessa caminhada. Amar o diferente e abrir mão de estilos ou preferências puramente pessoais para que o outro esteja confortável e seja edificado em Cristo Jesus. A comunhão, eu creio que é um termômetro claro que aponta para a saúde ou para a enfermidade de uma igreja local.
O contrário da comunhão são as divisões, são as panelinhas, os grupinhos que se isolam dos demais, as críticas entre as partes, as famílias que não sentam no mesmo banco, o desinteresse e apatia quanto ao outro, ao sofrimento daquele que está ao seu lado. Se a comunhão ela é percebida pelo amor, eu creio que a falta de comunhão é percebida pelo egoísmo. Portanto, algumas perguntas também devem ser elaboradas. A sua igreja local valoriza a comunhão uns com os outros? E em meio à diversidade, à união e respeito, os cristãos valorizam caminhar uns com os outros? O amor se traduz em ações de cuidado entre eles? Eles têm os olhos abertos para perceber o sofrimento daquele que está ao seu lado e abraçá-lo e socorrê-lo em amor em Cristo Jesus? Há comunhão verdadeira em sua igreja local? Outra prática espiritual a ser destacada é a oração. Logo no início da descrição da igreja em Atos capítulo 2, nós lemos que eles também perseveravam na oração. Versículo 42. A igreja seguia diretamente o ensino e exemplo do Senhor Jesus quanto à oração. Nós bem sabemos que era comum Jesus, ele orar em público, ele ensinar a orar e ele se retirar para orar. Os discípulos, compreendendo o valor da oração, também pediam que Jesus os ensinasse a orar, como nós lemos em Lucas capítulo 11. Nessas ocasiões, Jesus desejava conduzi-los a um ato de fé e aprofundamento da relação com o Pai. Ao longo de sua vida e ministério, Jesus continuamente ele orava, como nós lemos em Marcos capítulo 6. Por vezes se distanciava da multidão para uma noite inteira de intercessão, outras vezes falava com o Pai em curtas frases em meio a uma agitação diária, como nós lemos em Mateus 26. Em suas orações, frequentemente, ele nos apresentava a Deus rogando pelas nossas vidas. João capítulo 17. A oração nos convida ao relacionamento com Deus. Ela nos coloca aos pés do Senhor para buscarmos a sua presença, para conversarmos sobre as coisas do coração e sermos por ele sondados e instruídos. Na oração apresentamos a nossa vida, a nossa família, apresentamos o mundo ao nosso redor de maneira intercessória, em uma mistura de paz e expectativa. Paz ao saber que falamos com o Todo-Poderoso, nós estamos em boas mãos, e expectativa, pois não há nada que ele não possa fazer. Se sem Deus nada verdadeiramente acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que ele não possa quebrar, não há casamento tão quebrado que ele não possa restaurar, não há igreja tão dividida que ele não possa avivar, não há filho tão distante que ele não possa resgatar, não há tribo tão longe que ele não possa alcançar. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa boa e nova pode acontecer, se ele assim desejar. A oração nos convida à perseverança. Não basta orar, é necessário perseverar em oração. O texto de Atos 2, em que perseveravam na oração, funciona como um elo entre o Pentecoste e a vida diária da igreja. As Escrituras destacam de forma bem objetiva que essa comunidade que seguia a Cristo era a comunidade da perseverança. Irmãos e irmãs, nós devemos orar por uma pessoa, por uma família, por uma causa ou por uma nação até que o Senhor responda. Nós somos encorajados na palavra a perseverar em oração, clamando àquele que ouve as orações. E lembre-se que perseverar em oração não é uma insistência humana sem sentido, mas um ato de confiança em Deus, sabendo que Ele nos incita a orar e Ele ouve as orações. A oração ela é uma prática cristã espetacular. O cristão, ao orar em nome do Senhor Jesus, fala com o próprio Deus, o Criador do universo e dono absoluto de todas as coisas. Não apenas fala, mas Deus o ouve. Deus não apenas ouve, mas se inclina a responder.
Falar com Deus só é possível por causa do sangue do Cordeiro derramado na cruz, reconstruindo a ponte quebrada pela rebelião e pecado que nos afastava do Pai. Portanto, algumas perguntas devem ser levantadas quanto à oração em sua igreja local. Como é a relação da sua igreja com a oração? O povo se dedica a orar ou são as reuniões de oração as menos frequentadas em sua igreja? O povo valoriza e pratica a oração também em sua própria casa? A liderança ora, casais oram juntos, famílias oram juntas, há testemunhos de irmãos e irmãs perseverando em oração por outras pessoas, outras famílias, outros povos, outras nações. A oração certamente é também um dos mais importantes termômetros da vitalidade espiritual em uma igreja local. Uma outra prática espiritual a ser destacada é a santidade. De certa forma, a revitalização de igrejas locais é um chamado à santidade ao Senhor. Nós fomos transformados em Cristo para sermos, como nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A motivação central para a revitalização de igrejas enfraquecidas, bem como a revitalização de nossos próprios corações, é sermos transformados em um povo com uma vida pura que agrade e adora a Deus, ou seja, santos, e com uma prática pura que reflete e realiza a vontade de Deus, ou seja, irrepreensíveis. Portanto, Deus deseja transformar quem somos, o que fazemos, nossa identidade e as nossas ações. Frequentemente julgamos a vida alheia a partir de valores mais externos, mais contábeis e visíveis do que pelo que se passa no coração. E não raras vezes avaliamos o outro ou somos pelo outro avaliados a partir dos títulos, realizações e influência, mas nós precisamos relembrar nesse momento que Deus, porém, Ele olha o coração. Ele nos vê no íntimo, sem máscaras, sem manipulações ou enganos. A palavra, na verdade, utiliza expressões como coração puro, como de todo o coração, integridade de coração e santidade ao Senhor, para nos fazer entender que somos avaliados pelas coisas do coração e não pela nossa roupagem. Jesus conhece o secreto da nossa vida. Ele certamente não se impressiona pelas grandes construções que você levantou, pelas realizações aplaudidas por multidões ou teses defendidas com louvor. Ele olha direto para o seu coração, vasculha a sua alma, e é justamente neste campo que seremos encontrados fiéis ou não, seremos por Ele aprovados ou não. É também certo que não podemos purificar nosso próprio coração. E dentre tantas verdades marcantes do cristianismo, uma delas é esta: nós dependemos de Deus e dependemos dele também para sermos santos e irrepreensíveis. E tudo começa pela graça de Deus, quando Ele mesmo nos leva a fazer uma oração já feita milhares de anos atrás pelo salmista: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Para se conhecer o próprio coração, observe os detalhes. Na informalidade do lar, no trato com os amigos chegados, na conversa ao telefone, no trânsito da cidade ou nos diálogos no WhatsApp que nos revelamos. O conceito bíblico de sermos fiéis no pouco para sermos colocados no muito pressupõe grau de dificuldade e detalhamento. O pouco nos prova, como também nos expõe, e é, portanto, no pouco, nos detalhes da vida, que podemos de fato diagnosticar como está o nosso coração. E na busca pela santidade ao Senhor, não devemos avaliar apenas nossas ações, mas também nossas motivações. Nosso maior desafio não é fazer o que é certo, mas fazê-lo com a motivação certa. O Deus que olha os corações, olha de perto as motivações. Nesta jornada devemos cuidar para não completarmos a carreira aprovados pelos homens e reprovados por Cristo.
Com que real motivação de fato colaboramos com a igreja local, conversamos com os irmãos, subimos no púlpito, ensinamos na escola dominical, lideramos aquelas reuniões de oração, buscamos uma promoção, estudamos aquele curso, nos aproximamos de algumas outras pessoas. Com que motivação? Para a glória de Cristo ou para nós? Para o louvor a Cristo ou o nosso louvor? Para o destaque do Cordeiro de Deus ou do nosso ego? Para a glória do Pai ou para o nosso próprio orgulho? Assim, o maior desafio que temos talvez não seja andar na contramão do mundo, mas andar na contramão do próprio coração. Perguntas são novamente importantes. Como a sua igreja local busca a santidade ao Senhor de maneira intensa e intencional, ou é a santidade de vida um assunto visto como arcaico e de menor relevância? Como o povo se manifesta perante o chamado de Deus em sua palavra para uma varredura de coração, uma mudança de vida, desprezo pelas obras da carne, do mundo e do diabo e a busca pela pureza de coração? Certamente a santidade ao Senhor é um outro termômetro para podermos observar a saúde espiritual em uma igreja local. A penúltima prática espiritual a ser destacada são as boas obras. Em Atos 2 vemos a igreja chorando com quem chora e socorrendo o aflito e o necessitado. Neste contexto, isso acontece no âmbito da própria igreja, instituindo logo depois a diaconia, que era uma forma mais organizada, mais estruturada de praticar as boas obras. Em Mateus 5,16, o Senhor Jesus nos ensina dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Somos luz e chamados para iluminar. E uma das formas de iluminarmos neste mundo é por meio de obras que são resultado do amor, que são as boas obras. E vemos que essas obras, essas boas obras, não apenas abraçam o aflito, mas elas glorificam o Pai que está nos céus. Como isso é importante! Deus é glorificado quando nós amamos, quando nós choramos com quem chora, quando nós abraçamos e socorremos o aflito e o necessitado. Devemos lembrar que em Lucas, no capítulo 10, nós encontramos alguns personagens. O homem caído entre Jerusalém e Jericó, um judeu que havia sido assaltado e deixado ali para morrer. Havia também um outro personagem que era um sacerdote responsável pelo culto a Deus, possivelmente a caminho de Jericó para ministrar a palavra ao povo de Deus naquele lugar. Havia também um levita, possivelmente rumo a Jericó para o mesmo encontro que o sacerdote, sendo ele responsável pela adoração do povo a Deus. E por fim, um samaritano que era representante de um povo que se via subjugado pelos judeus. Ele tinha motivos para passar ao largo, mas foi apenas este que parou, curou as feridas e cuidou daquele que se encontrava quebrado e necessitado. Essa história nos lembra que pessoas são mais importantes que compromissos. A motivação para estender a mão é o amor, e é pelo amor que seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Não pela nossa competência, pelos bonitos discursos, pelas interessantes propostas, mas pelo amor que se traduz em abraço, em afeto, em cuidado, que se traduz em boas obras. E algumas perguntas cruciais precisam novamente ser levantadas. Como a sua igreja local se envolve com as obras de misericórdia dentro e fora dos muros da própria igreja? São os cristãos envolvidos com aqueles que sofrem? Respondem os cristãos a essas necessidades com alegria de coração? Há amor, e esse amor é traduzido em ações? E a última prática espiritual a ser destacada é a evangelização. Em Atos capítulo 2, nós vemos que Pedro se levantou e agora cheio do Espírito Santo, tomou a palavra, pregou sobre o Senhor Jesus, expôs o Evangelho de Deus e quase 3.000 pessoas foram tocadas, transformadas
e vieram ao Senhor naquele dia. A igreja também seguiu testemunhando de Jesus e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Evangelizar é comunicar com palavras e com vida quem é Jesus, o que ele fez, faz e o que ele fará por nós. Há várias palavras que andam de mãos dadas no Novo Testamento e duas delas são querigma, que é normalmente traduzida essa palavra por pregação ou proclamação, aponta especialmente para a proclamação audível e inteligível da mensagem, e a segunda palavra é martírium, traduzida como testemunho, modo de vida. E curiosamente, quase sempre que uma delas aparece, proclamação, a outra acompanha, testemunho, nos dando assim a clara impressão de que o Senhor Jesus, ele está construindo uma igreja que possa proclamar a sua fé ao mesmo tempo que demonstra a fé que proclama. O apóstolo Paulo possuía claro entendimento sobre a natureza da igreja quanto à conciliação da fé com a vida, da teologia com o testemunho. Ele tanto ensina que o povo de Deus deve falar de Cristo a tempo e fora de tempo, como também ele grita a plenos pulmões: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O desejo de Cristo, portanto, é sermos, meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja que tem uma teologia fiel e simultaneamente uma forte vida devocional. Uma igreja habilidosa, mas também piedosa. Uma igreja que prega a palavra e que vive a palavra que prega. Enfim, uma igreja querigmática e martírica, que proclama e que dá testemunho ao mesmo tempo. Portanto, o desafio que temos é não partir ao meio a eclesiologia bíblica, é termos uma boa doutrina, mas também uma vida piedosa, é conhecermos teologia, mas também praticarmos a fé cristã, é sermos querigmáticos que pregam em alto e bom som, mas também martíricos que adoram o nome acima de todo nome no secreto de sua casa com testemunho de vida. É sermos zelosos pelo culto e pelo texto bíblico e também colocarmos a mão no arado para o serviço e para a missão. Levantemos também nessa altura algumas perguntas. Sua igreja local é envolvida com a missão de proclamar a Cristo com palavras e também com a própria vida? A sua igreja local se motiva com o engajamento missionário do outro lado da rua e do outro lado do mundo ao mesmo tempo? A igreja evangeliza onde está e por onde passa? Muito bem, reflita sobre essas práticas espirituais junto à sua igreja local e busque em Cristo Jesus compreender e discernir quais dessas práticas estão fortalecidas entre o povo de Deus e se há alguma ou algumas que estejam enfraquecidas. É possível que haja entre as enfraquecidas aquelas que estejam quase ausentes. Portanto, eu creio que este roteiro poderá ajudá-lo a compreender, olhando para a palavra e olhando para o povo de Deus, incluindo o seu próprio coração, quais são os pontos de adoecimento ou de enfraquecimento que precisam urgentemente ser tratados perante o Senhor. Em segundo lugar, pensemos sobre a abordagem do apóstolo Paulo às igrejas enfraquecidas. Perante o adoecimento de igrejas locais, o apóstolo Paulo parece ter tido um certo padrão em suas abordagens. E eu creio que nós podemos resumir esse padrão em quatro partes: o ensino, a oração, o pastoreio e a missão. Paulo, ele tratava na palavra de Deus os problemas de adoecimento, propondo as soluções teológicas e práticas. Ele também orava e convidava o povo a orar sobre esses assuntos. Ele pastoreava e aconselhava os membros, enviando outros a fazerem o mesmo. Ele os convidava a se envolverem com a missão. Parece-me, portanto, que o adoecimento espiritual era tratado com essa abordagem: ensino, oração, pastoreio e missão. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é um claro exemplo da necessidade de claro diagnóstico antes de uma abordagem de fortalecimento espiritual. Paulo, que havia plantado e acompanhado aquela igreja, possuindo uma nítida compreensão dos seus pontos
fortes e também dos seus pontos fracos, ele escreve a essa igreja. Era uma igreja com virtudes e uma igreja também com desvios. E esses desvios se tornavam cada vez mais preocupantes. A partir da compreensão de cada enfermidade, o apóstolo Paulo propõe a resposta bíblica. Como mencionei, um dos principais erros missionários e pastorais ao lidar com igrejas enfraquecidas é desconhecer a raiz do seu enfraquecimento. A ausência de uma compreensão do adoecimento tem levado líderes a deixarem de tratar dos pontos críticos, bem como não explorarem os pontos fortes daquela igreja local. A cidade de Corinto, bem sabemos, era uma importante cidade comercial na Grécia e em todo o mundo antigo. Seus portos recebiam centenas de barcos com milhares de marinheiros a cada ano. Era uma cidade conhecida também como uma região, um centro regional extremamente religioso, com 12 templos a deus Afrodite, principal divindade adorada. Contava com cerca de 1000 sacerdotisas que se prostituíam, várias delas, para, com dinheiro ganho, manter o templo e o culto àquela deusa naquela cidade. Enquanto em Éfeso, Paulo foi informado sobre sérios problemas, pontos de adoecimento espiritual na igreja, na cidade de Corinto. Assim, ele escreveu a primeira carta para abordar e tratar desses problemas em um processo que nós podemos aqui também chamar de revitalização. Eram 10 problemas centrais e eu mencionarei rapidamente apenas um deles, como um breve estudo de caso. Tratava-se da desunião entre o povo de Deus. Paulo foi informado que havia na igreja grupinhos, panelinhas, divisões. Ele foi informado que esses grupos chegaram a se posicionar uns contra os outros abertamente. E no primeiro capítulo dessa carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no versículo 10, ele diz que sabia das divisões e da falta de concordância entre eles. No versículo 11, ele afirma que se preocupava com os conflitos entre eles. No versículo 12, ele denuncia os grupos que dizem: sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. No versículo 13, ele lança uma pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Portanto, Paulo entendia que a falta de união na igreja estava baseada na preferência por lideranças. É a compreensão dele. E Paulo questiona, portanto, quem é Paulo, quem é Apolo? E conclui o capítulo 1 dizendo: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que Paulo propõe para sanar a enfermidade das divisões naquela igreja é chamar a igreja à centralidade de Cristo como líder, cabeça da igreja. Nós vemos ao longo da carta que divisões internas produzem 4 resultados perigosos. Primeiro, enfraquecem a fé dos salvos em Cristo Jesus. Segundo, consomem a força e o tempo da liderança da igreja. Terceiro, desanimam o povo de Deus, os convertidos que estão seguindo o Senhor Jesus. E por fim, criam desinteresse ou falta de interesse pela missão. Ensine na palavra sobre o assunto de adoecimento, de enfraquecimento em sua igreja local e o faça prolongadamente. Ensine. Essa foi a ação de Paulo ao longo dessa carta, com ensinos detalhados, prolongados, específicos sobre a raiz e a prática das divisões. É pelo ensino da palavra que o povo de Deus é convencido a reconhecer os erros e as enfermidades, como você e eu, e buscar em Deus misericórdia e mudança. Portanto, ensino. Eu creio que é a primeira prática nessa abordagem do apóstolo Paulo, pensando na revitalização de uma igreja local. Em segundo lugar, oração. Paulo inicia a carta descrevendo a sua oração. No capítulo 1, no versículo 4, ele diz: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. E ali ele inicia uma descrição daquilo que ele fala com Deus em oração sobre os crentes em Corinto. Paulo está orando, está dizendo que ele ora por eles. Observe que Paulo, ele orava,
ele escrevia orações, ele estimulava outros a orar e ele pedia orações. Eu creio que a vida de Paulo é centrada nessas 4 práticas quanto à oração. Ele orava, escrevia orações, estimulava o povo a orar e ele pedia orações. Cobrir uma pessoa, uma família ou uma igreja com orações durante um certo período de vida é uma das atividades mais necessárias e vitais para o fortalecimento espiritual. Portanto, ensine. Em segundo lugar, ore. Ensino e oração. E também o pastoreio. Pastorear é acompanhar, é estar ao lado, é ouvir, é aconselhar na palavra e encorajar uma vida com Deus. Pastoreio envolve relacionamento pessoal. Enquanto o ensino pode ser dado a um grupo maior, o pastoreio ele é personalizado. É sobre aquela pessoa em seu contexto de vida, de família e em seu contexto de fé. Paulo não apenas enviou a carta com o ensino bíblico, mas também se pôs a pastorear o povo. Nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 2 e 13, que Paulo fez uma visita pastoral breve à igreja em Corinto para tratar destes assuntos. Aparentemente foi um momento bastante difícil, um pastoreio que envolveu confronto e em certa medida também rejeição, levando a escrever a segunda carta, provavelmente quando estava novamente a caminho de Corinto para mais uma vez visitá-los, pastoreá-los. Paulo jamais desistiu do pastoreio, da aproximação pessoal e acompanhamento daqueles que caminham com o Senhor Jesus. Portanto, ensino, oração e pastoreio e também missão. Havia clareza para Paulo que as forças da carne, do mundo e do diabo, ao atacarem o povo de Deus, e prestem bem atenção neste ponto, ao atacarem o povo de Deus, o faziam com muitas intenções e uma delas era distrair os cristãos da missão. Em meio a problemas severos, toda a energia, o tempo e os recursos são direcionados para assuntos ligados à crise e não ligados à missão. Em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 16, Paulo fala sobre a pregação do Evangelho, que ele faz não apenas por amor, mas também por obrigação. E ele conclui dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ao longo deste capítulo, ele expõe que agiu como judeu entre judeus para ganhar os judeus. Agiu como gentio junto aos gentios para ganhar os gentios. Ele se fez fraco para com os fracos para ganhá-los para o Senhor Jesus. Ele se fez tudo para com todos para salvar alguns. Ele conclui dizendo que tudo faz por causa do Evangelho. Paulo dá seu testemunho pessoal de envolvimento com a missão e estimula a igreja em Corinto a entender que uma igreja saudável é uma igreja que vive, que manifesta e proclama o Evangelho do Senhor Jesus entre todos, não apenas a um grupo particular e sua própria preferência. Portanto, perante uma igreja enfraquecida, busque a Deus em oração e reflita sobre os pontos fortes e os pontos fracos dessa igreja, seguindo o roteiro das 7 práticas espirituais destacadas em Atos e nas cartas paulinas: palavra, adoração, oração, comunhão, santidade, boas obras e evangelização. Em um segundo momento, havendo clareza sobre quais dessas áreas estão fortalecidas e quais estão enfraquecidas, busque junto aos irmãos compreender o motivo do enfraquecimento e ponha-se com humildade de alma e a partir do próprio coração, ponha-se a investir nesses pontos enfraquecidos de forma intencional e com 4 abordagens: ensino bíblico, oração intensa e prolongada, pastoreio pessoal e amoroso e missão perseverante. Ensino, oração, pastoreio e missão. Que o Senhor fortaleça a sua igreja local para que vocês tenham paz, para que proclamem o Evangelho e para que glorifiquem o nome acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Nós queremos agradecer muito a presença do Ronaldo Lidório com a gente, um grande amigo. Deus continue abençoando sua vida, Ronaldo.
E também nós queremos convidar você agora a anotar algumas ideias principais, a pensar nas aplicações práticas para a sua vida e ministério, a olhar para essa palestra e pensar nas implicações para a sua vida pessoal, para o ministério da sua igreja local. Além disso, queremos convidar você a reservar a data de 11 a 13 de novembro para participar conosco da conferência online da Rede. O Instituto Rede está promovendo essa conferência nos dias 11 a 13 de novembro com vários preletores nacionais e internacionais. Participe, faça a sua inscrição, pegue as informações do nosso site, esteja conosco nessa conferência. E mais uma vez, muito obrigado e até o próximo seminário.